Pessoal, vídeo um pouco descompromissado, mas muito importante. Primeiro, estamos na minha casa, bem-vindos, estou usando só o celular para gravar, inclusive foi mal o barulho da rua. Hoje é terça-feira, é um vídeo fora da grade, mas a questão é, começaram as promoções de verão do AliExpress. Se você me assiste, você já deve saber, mas, cara, boa parte do que eu trago para vocês aqui de avaliação é vendido no AliExpress, porque costuma ser o local para a gente, né, que é entusiasta de fones de ouvido, adquirir equipamentos, né, com uma oferta gigante de produtos a preços muito bons. Então, cara, como sempre nesses períodos, fiz minha seleção de produtos aqui e quero mostrar para vocês. Até porque as promoções agora de verão estão bem interessantes. Cara, o último vídeo que eu fiz, eu acho que foi de março, não tinha tanta promoção assim tão legal, agora é diferente. Tem bastante coisa com desconto muito bom, alguns produtos que tinham aumentado de preço parece que voltaram. Então, cara, quero mostrar para vocês a minha seleção de produtos. A planilha, como sempre, está com o link na descrição, então abre aí para você poder acompanhar comigo. E já entrando na planilha, eu queria aproveitar para mostrar algumas mudanças. Eu mudei um pouquinho a organização da planilha e eu quero também mostrar em um pouco mais de detalhes alguns fones, ao contrário do que eu costumo fazer nesses vídeos, tá? Então vou falar um pouquinho mais. E uma outra coisa bem importante, cara, cupons de desconto. Nesses períodos promocionais, o AliExpress sempre tem muito cupom de desconto, então assim, esses na verdade são os preços de tabela, eles vão ficar ainda mais baratos com descontos. Eles estão, ó, eu até botei aqui em cima, nessa lista aqui, nessa segunda aba, tá? Então você vem embaixo aqui da planilha, lista de cupons, e aí você vê, por exemplo, pô, se o valor da compra for mais de R$90, você tem R$12 de desconto. Se for R$850, você tem 120 de desconto. Então, entra aqui, tá? Quando você escolher o produto, vai lá no AliExpress, coloca o cupom de desconto que você ainda vai ter uma redução de preço. Normalmente, esses cupons eles têm validade, então assim, eu vou ficar acompanhando para, se algum vencer, eu poder retirar, ou se chegar algum novo, eu colocar, tá? Então, olha isso também. Vamos lá. O que tem de diferente aqui? Primeiro, a classificação. Então, eu foquei nos in-ears, né? Como eu costumo fazer nesse período, porque é o que tem de mais produto. Só que mais do que isso, eu agora separei. Então, assim, tem os ultra baratos, até R$100, até 200, até 1.000, até 3.000 e acima de 3.000. Então, vocês podem ver de uma maneira um pouco mais dividida cada categoria de in-ear. Outra coisa que eu fiz agora, cara, é marcar em amarelo os produtos que eu acho mais interessantes em cada grupo, tá? Então, em algumas situações tem um único produto, em outras situações tem mais de um, mas eu queria, tipo, talvez focar um pouco mais, né, e mostrar para vocês quais que são, assim, os meus favoritos absolutos. Uma outra observação, antes de começar mesmo, é que tem alguns produtos aqui que estão naquela aba Choice, tá? Um próprio exemplo é o KZ EDC Pro. Por quê? Essa aba Choice é aquela em que você tem que comprar, tipo, 3 produtos para ter frete grátis. Mas mesmo assim costuma valer muito a pena porque o preço é muito agressivo. Então, vou começar agora, cara. KZ EDC Pro. Cara, eu nunca vi esse fone pessoalmente, mas algumas pessoas já me falaram dele. O Antenor do Música Café já avaliou muito bem. Eu cheguei a ver o gráfico de resposta de frequência, é impressionante, assim, o quanto esse fone parece equilibrado. Eu quero muito trazer um review para vocês, mas enquanto eu não trago, cara, ele tá custando R$29. Então eu quis colocar aqui para vocês. E aproveito para mostrar o Choice, tá? Você clica aqui, ele leva para a aba Choice. Às vezes ele aparece aqui de primeira, agora não apareceu. Então assim, o que você faz? Clica, se não aparecer para você, você vem aqui em cima e aí você escreve, por exemplo, KZ EDC Pro, e aí você vai, ó, tá aqui, ó, R$19,99, tá aqui o logozinho do Choice, tá? Então você clica, e aí como é que funciona? Ele deveria ter aparecido aqui. No seu caso vai aparecer provavelmente, tá? Ele vai aparecer aqui como, tipo, o EDC Pro, e aí você tem que adicionar mais 2 produtos para ter frete grátis. Aí vê, tipo, de repente tem um negócio que você precisa, pô, um cabo, um adaptador. Tem coisas muito aleatórias aqui, e o que ele mostra na aba Choice são produtos que ele entende que tem mais a ver com você. Então, só para mostrar como é que o Choice funciona, tá? E de novo, costuma valer muito a pena, olha, galera, costuma valer muito a pena porque os preços são muito agressivos, né? Então, é isso, cara, esse fone tá custando, tipo, R$20. R$20, com mais impostos, acho que mais R$8, dá menos de R$30 para um fone que, ao que tudo indica, é muito legal.
Outros destaques aqui dos ultra baratos. Cara, RY4S, coloquei, tá R$48. Pra mim, ainda é um dos melhores earbuds do mundo, caso você não goste de in-ears, né? Que são os fones que entram no canal auditivo, que tem a borrachinha. QKZ HBB. Não é um desconto tão grande, mas é um desconto. E, pô, esse fone tá custando R$85. Né? 58 mais os 26 de impostos. Cara, esse fone é uma das melhores opções de fone bass head, assim, de entrada. Ou seja, pô, você é aquele cara que gosta muito de grave. Eu quero grave pra caramba, eu quero atochar meu tímpano de grave. Mas com alguma qualidade. O QKZ HBB é isso e por R$85. Agora, olha isso aqui. Tá fora de hora. Cara, KZ DeFi está R$57. Ó, R$39 mais 17 de impostos. O DeFi, cara, eu até botei aqui na descrição. O DeFi, quando eu avaliei, era um fone espetacular por R$150. Ele agora custa 1/3 disso. E você pode pegar, inclusive, aqui a versão, ó. Você escolhe aqui a versão embaixo. A versão com as chavinhas de tuning. E aí você pode mexer um pouquinho na sonoridade dele por R$5 a mais. Cara, tá incrível isso aqui. Incrível, tá? Esse fone é realmente espetacular. Agora, in-ears baratos, até R$200, né? Entre 100 e 200. O que a gente tem aqui? Tem o Celeste Wyvern Pro, é um fone que eu sempre tenho colocado nas listas, porque eles têm trabalhado com estoque no Brasil. Então, olha só, R$140. E é o Black, ele... Putz, essas coisas elas acabam muito rápido, cara. Tinha a versão normal dele que tava R$100. Mas tudo bem, continua valendo a pena por 140, até porque é um excelente fone, e 150 aqui, né? Mais os impostos. É um ótimo fone pelo que custa. Tem essa versão gamer, né, que tem um microfone flexível aqui, o que para muita gente é muito legal. Moondrop Quark 2 DSP. É um fone que eu testei há pouco tempo e é o seguinte, ó. O meu favorito desse grupo todo, certamente é o Moondrop 2, que é esse aqui. Ele há pouco tempo tinha subido de preço, então ele estava passando os R$200, até por isso que eu fiz há pouco tempo um vídeo mostrando as minhas escolhas até R$200. Eu nem coloquei ele porque, eu acho, né, ou ele estava muito cravado ali, 200, aí tinha comprado, sei lá. Agora, cara, tá custando menos de R$150, então uma promoção bastante significativa no que é o meu in-ear favorito abaixo de R$200. Mas tem outras opções, né, então, por exemplo... O Quark DSP, pô, de repente você quer um fone que seja USB-C, pra você não ter que usar o dongle. Aí o Quark DSP pode servir. Pô, o 2 é um fone que é um pouco mais em V, né? Com graves e agudos mais fortes. E de repente você quer um fone um pouco mais equilibrado, aí tem o 7Hz 02 por 150. Ou, pô, não, eu quero uma sonoridade mais musical, mais eufônica. Pô, tem o Team C2. Um que eu nunca testei, mas que muita gente fala bem e tá com um belo desconto é o TRN Conte. Parece que é um fone muito detalhado pelo que custa. Então, também pode ser uma opção. KZ S10 Pro X já é um fone muito mais energético, mais vivo. Cara, também tá com um belo preço, tá custando R$190. É um fone muito, muito bom, que eu gosto bastante. E se você quiser encostar mais ali nos R$200, tem o Moondrop 2 DSP, né, que é a versão DSP ou USB-C do Moondrop 2. O que faz com que ele seja potencialmente ainda mais versátil, né? Você pluga no smartphone, no computador, enfim, vai funcionar muito bem. Então, essas são as minhas escolhas até R$200. Agora, intermediários, cara, tem algumas coisas interessantes. Olha, isso aqui é a faixa até R$1.000. Primeiro que o Truth Ear Zero Bread, que é o meu favorito, mais ou menos nessa faixa de preço. Cara, ele mais uma vez está abaixo dos $50. Ele aumentou de preço recentemente, eu acho que ele passou a custar 60, então ele já entra naquela taxação mais alta. E agora, nesse período promocional, ele está custando R$400, porque ele está abaixo de $50. Cara, é muito fone por esse dinheiro, tá? Eu sou apaixonado por esse fone, eu acho que ele é um marco do que é possível com, pô, R$400. Outro destaque para mim é um Drop May. Ele está um pouco mais caro, mas a questão o May, ele também tem a vantagem de ter o DSP. Então, ele é USB-C, você pluga no seu celular, no seu smartphone, e ele ainda tem uma grande vantagem que é a seguinte, ele te dá acesso ao aplicativo da Moondrop. E você consegue, cara, equalizar muito o fone via DSP, você consegue mexer na curva dele, consegue fazer ele soar mais como outros fones. Então, assim... Cara, é uma bela opção nessa faixa de preço também. Sendo sincero, assim, pô, eu prefiro o Zero Red,
né? Se eu for, comparar com o MEI na curva padrão, mas o MEI é mais versátil e você pode preferir isso. Então também acho que seja uma excelente opção. Também coloquei outros fones aqui, ó, que é Fine Clean, tá custando R$320. Esse é um fone que algumas pessoas preferem ao Zero Red, porque ele é um fone um pouco mais... o Zero Red ele pode ser um fone um pouco mais sem graça, talvez, assim, não tem tanto grave. O que é Fine Clean, não, já é um fone mais intenso e muita gente pode preferir e, pô, tá consideravelmente mais barato também, então pode ser uma opção. O Zero Blue 2 é um fone que eu acabei de avaliar, é a versão nova do Zero Blue, que é como se fosse uma versão diferente do Zero Red. Ele é um fone que ele é mais intenso, ele tipo tá entre o Zero Red como um fone um pouco mais suave e o que é Fine Clean como um fone mais intenso. Ele tá no meio termo. Ele é um fone que é mais intenso que o Zero Red, mas não tanto quanto o que é Fine Clean. Pode ter gente que vai preferir. Tangent For You é um fone que já vai para um lado um pouco mais brilhante, né? Com mais detalhes. Muita gente pode gostar também. Cara, Art T10, até fora de ar. É mais um fone que eu não testei pessoalmente, mas que muita gente fala muito bem, então resolvi colocar. E aqui algumas opções um pouco mais caras, ó. Truth Ear Exa tá com um belo desconto, tá R$640. É um fone mais neutro frio, então assim, tem menos grave, tem mais agudo, mas é super... É um fone super interessante também. Eiffel Magic One, esse aqui, ele tem sempre aparecido com descontos muito agressivos. É um fone da Eiffel, para quem quer uma coisa um pouco diferente, porque ele tem uma única armadura balanceada por lado. Mas ele usa uma série de artifícios para poder tipo, elevar o que é possível com essa configuração. É um fone com um som delicioso, assim, muito natural, ao mesmo tempo bem eufônico, de certa forma. Ele não é a minha opção se você quer, assim, pô, eu quero um in-ear nessa faixa de preço. Cara, eu acho que o próprio Moondrop MEI, ele pode ser muito mais versátil para você, né? Se você for ter um único fone, mas eu acho que ele funciona muito bem se você quer um segundo ou terceiro fone. E, cara, Eiffel Explorer, eu tava fazendo essa lista aqui ouvindo o Explorer. É um fone que, de início, eu não gostei tanto, mas quanto mais eu ouço, mais eu me apaixono. É um fone com uma sonoridade muito... como é que eu vou dizer? Muito eufônica, mas, ao mesmo tempo, extremamente técnica também. Então, cara, é um fone realmente sensacional, tá? E tá com um belo desconto também. Pô, de 1.100 tá com 20% de desconto, né? Vai pra 925. Bem legal. Agora, in-ears mais sofisticados, né? Até os R$3.000. Ih, vou até mudar, ó. Tá aqui Foi mal, botei no lugar errado. Vou falar aqui também do Nova também, esqueci dele. Cara, esqueci não, né? Só tava na categoria errada. Qual que é a parada do Truth Ear Nova? Ele é um fone que segue a curva Harman. Então é um fone que tem essa pegada muito intensa. Sendo bem direto, é a minha escolha? Não é a minha escolha, mas eu acho que pode ser a de muita gente. Muita gente gosta da sonoridade Harman, então tá aqui com 27% de desconto. Agora sim, vamos para os mais sofisticados. Ó, o que eu tenho de escolhas aqui? Tri i3 MK3, ele é um fone que não é tão popular, mas que eu fiquei apaixonado. Que som gostoso, que fone envolvente, com um belo desconto, cara, chega a 60% de desconto. Assim, eu acho até que ele é um fone que não deu muito certo não, porque a Tri lançou com um preço que eu acho que fazia sentido, que é tipo 1.000 e pouco, mas não deve ter vendido, derrubou o preço para vender, então tá aí disponível por muito menos, e eu acho que valia sendo mais caro, agora então mais ainda. Né, tá tipo por R$1.100. EPZ P50, se eu tivesse que falar qual que é o fone mais natural, vamos dizer assim, né, mais equilibrado, na casa dos $200, tá aqui, é o EPZ P50, 23% de desconto, fone fantástico. Ele tem um pezinho numa pegada um pouco mais brilhante, mas eu gosto muito dele, muito definido, muito detalhado, enfim. E um outro fone aqui que para mim é um destaque, cara, é o Juiceer Butterfly 61T. Ele é como se fosse um Tri 3 potencializado, porque ele é um fone que tem uma pegada muito musical também, muito envolvente. É um fone muito gostoso, assim, que você coloca e você se perde, assim, você não fica querendo analisar. É uma outra vertente, né, quando você compara com o P50, por exemplo, que é um fone mais, um pouco mais detalhado, né, mais correto, né. O 61T é um fone mais envolvente, adoro. E aí outras opções também. Cara, Binary Audio Chopin é um fone muito legal. Foi tonado pelo Jimmy, do Gizaudio. É um fone com graves mais fortes, mas assim, super bem resolvido nos médios e agudos. Cara, R$1.500.
Eiffel Performance 5.2, esse é um desses que eu ainda não testei, mas que assim, só tem elogiado a Eiffel, ela dificilmente erra. Então tá aí, cara, com um desconto de 15%. E o Duno Da-Vinci. O Da-Vinci também foi tunado pelo time do Guizaudio. E é um fone que tem uma pegada também muito envolvente, cara. Tá com bom desconto também, 20%. É um fone que tem graves, mas é um neutro quente. Mas muito bem executado ali em cima também, médios e agudos. Gosto muito dele. Agora, in-ears high-end, ó, acima dos R$ 3.000. Destaques: Moondrop e Meteor são os melhores graves que eu já escutei no in-ear na minha vida. Tá com 20% de desconto. Não é um fone barato, mas assim, nunca vi nesse preço, né? Pô, de 6.300 para R$ 4.700. É um fone incrível, absolutamente incrível. Sou apaixonado por esse fone. E tudo bem, eu sei, é um absurdo de caro, mas já para falar dos ultra high-end, Moondrop Solid 2. Esse pra mim é o melhor in-ear do mundo. O melhor in-ear que eu já testei e tá com 20% de desconto, né? Então vai de R$ 33.000 para R$ 26.000. Se você tiver muito dinheiro e não souber o que fazer com ele, tá aqui uma bela opção para você. Outras opções na faixa de preço. Cara, Elysian Pilgrim é um fone que eu acho legal, tipo, bem envolvente, né? Ele lembra um pouco o Softears Studio 4. Botei um Moondrop Blessing 3, que é um fone que eu considero mais analítico, mas ainda assim um belo fone, principalmente se você tiver opções legais de equalização, cara, ele responde muito bem, cara, muito bem construído. Pena que não tem o Dusk em promoção, então não coloquei o Dusk. O Softears Studio 4, cara, tem sido figurinha repetida, porque ele tem aparecido com frequência com descontos, uma coisa que não acontecia antes. Pô, tá saindo de 4.900 por R$ 4.000, cara, uma bela diferença de preço. É um fone bem monitorzão, assim, com uma pegada muito neutrona. E também coloquei o Eiffel Cantor aqui, que é o seguinte, cara. Ele é um fone um pouco mais difícil, porque eu diria que ele é um pouco mais analítico, tá? Ele tem agudos presentes, ele é tipo um pouco chato com encaixe, você tem que inserir muito profundamente no canal auditivo, mas quando você faz isso, cara, é um fone absolutamente detalhado e que pode ser muito interessante e, pô, de 9.300 para 7.700 reais. Então tá com um belo desconto também. Agora vamos para outros equipamentos, que aqui tem algumas coisas legais também. Primeiro, earphones Bluetooth, cara. Destaques, figurinhas repetidas já. Lenovo G2 Pro, naquele esquema do Choice, tá? Então entra aí e vê como é que você faz pra achar. Cara, R$ 44. Eu não sei como é possível esse fone custar isso. É inacreditavelmente bizarro pra mim. Ó, QCY T13 ANC, cara, também tá no Choice. Cara, ele é ainda melhor do que o T13 original, que pra mim foi um grande marca. Então assim, pô, se você quer um in-ear Bluetooth, quer gastar o menos possível, vai no Lenovo. Pô, não, você pode gastar um pouquinho mais? Vai no T13 ANC. Depois tem o QCY Melo Buds Pro, cara, porque eu acho que é um conjunto espetacular. E ó, esse anúncio aqui já tá no Brasil por R$ 206. Cara, esse fone é sensacional, assim, tem uma qualidade de construção muito boa, um belo som, uma bela construção, vários recursos legais. Então, assim, é um fone que eu acho muito maneiro, tá? Como conjunto. Agora, se você não tiver tão preocupado assim com o conjunto, né? Você só quer som, né? Que é o melhor som possível. Cara, KZ Extra tá com 47% de desconto. Eu lembro que eu avaliei esse fone e ele tava custando papo de 400 e poucos reais. Cara, tá 213. Então, assim, é incrível, cara. Esse fone custa, pô, só isso, de verdade. Outras opções. Anker P20i, assim, eu acho que é um páreo duro ali com T13NC, mas eu acho que é um fone legal também. Vale a pena você procurar outros reviews e ver o que você acha. Moondrop Space Travel, cara, tá R$ 185. E é um fone mais de referência, assim, um fone muito focado em naturalidade. E o QCY HT10, que é um earbud, tá? É o único earbud que eu coloquei aqui, né? Se você não gosta de in-ears, né, não gosta da borrachinha, cara, é uma ótima opção pelo preço também. E coloquei um Drop Ultrasonic, por quê? Tipo assim como o KZ Extra, tipo, ele já tá numa faixa de preço que ele vai brigar aí com, pô, de repente um Samsung Galaxy Buds 2, uma coisa assim. Cara, em termos de som, eu acho ele muito superior, mas você vai perder vários dos recursos a mais que esses fones têm. Né? O aplicativo um pouco mais rebuscado, às vezes a conexão com o ecossistema e tal. Então, se o que você quer é som, eu acho que ele é muito legal. Headphones cabeados agora, tem coisas legais aqui. Destaques.
figurinha repetida. Hi-Fi Man H400SE, é um fone inacreditável pelo que custa, cara, R$300 mais 150 de impostos, pô. É muito barato para um planar magnético com essa qualidade. Só fica atento porque ele é chato com amplificação. Então você tem que ter um amplificador um pouquinho mais forte, ele não vai tocar se você espetar direto em muito notebook. Fio FT1, esse aqui, cara, é a primeira vez que eu tô colocando. É um fone que eu valia há pouco tempo, o desconto não é tão agressivo, mas assim, que conjunto sensacional, cara. É um fone que você vai pagar o quê? R$1.300. Assim, é um fone fechado, muito bem construído, muito bonito, muito confortável, com um som tão agradável, sabe? Tão competente. Pô, é isso, é um fone muito acertado, muito da Fio, tá? Eu gostei muito dele e tá aqui também com um descontozinho tão interessante. E a outra anomalia da Hi-Fi Man, né, que é a Hi-Fi Man sendo Hi-Fi Man, cara, que é o Edition XS. Isso aqui, pra quem não sabe, era um fone de 700 e poucos dólares, que era conhecido por ser um dos melhores fones de 700 e poucos dólares, que brigava com vários fones mais caros, mas que agora a Hi-Fi Man botou o preço em 250 dólares. Então, isso aqui é uma caridade, basicamente. Assim, eu não sei como é que isso é possível, tá? A Hi-Fi Man, sei lá o que ela faz. Então, assim, R$2.500, tipo, com os impostos, com tudo, eu sinceramente acho que o Edition XS é uma das maiores barganhas do áudio, hoje em dia. Aí, outras opções. Botei o Philips SHP 9500, assim, o Hi-Fi Man é mais fone, mas, tipo, é um fone legal, assim, muito elogiado para jogos. Tipo, ele é muito arejado, muito aberto, muito detalhado, muito confortável também. Mas é um fone mais analítico, tá? Tipo, pra ouvir rock, hip hop e tal, eu acho que funciona muito bem, não. E botei dois fones da Moondrop aqui também, o Para e o Cosmo. O Para é o seguinte, eu sou bem mais o Edition XS, principalmente vendo que tem uma diferença aí de, tipo, mais de R$500 entre um e outro. Mas assim, o Para é um fone um pouco mais focado nos médios, então pode ser que algumas pessoas prefiram a personalidade dele. E tem o Cosmo também, que é muito mais caro, custa R$9.000, mas assim, é o topo de linha da Moondrop, em termos de headphones, é um fone que eu acho que justifica o preço, ele é excepcional, eu gosto muito dele, então coloquei ele aqui como opção também. Headphones Bluetooth. Tem um entrante aqui, cara, que é o seguinte, esse fone tá comigo para review, eu tô absolutamente maravilhado com o que eu tô ouvindo, tá? É o Ugreen Max 5C. Eu já tinha testado fones da Ugreen antes, não tinha gostado, agora este fone, que acerto da Ugreen, que acerto. Cara, ele no modo, ele é um headphone Bluetooth noise cancelling, muito acessível, como vocês podem ver, pô, custa R$260, e a questão assim, cara, ele no modo padrão, na modo de equalização padrão, né, que você seleciona pelo aplicativo, ele é tão gostoso, assim, ele é tão agradável, tipo, e pô, bem construído, tem um aplicativo que é legal, ele faz frente ao Anker Q30, tá? Então, eu ainda coloquei o Q30, porque, tipo, ainda vou testar melhor o Ugreen, mas é isso, assim, tipo, pô, eu tenho gostado muito dele por R$260, tipo, um headphone Bluetooth, noise cancelling, cara, com uma construção legal, com bons recursos, com uma sonoridade muito boa, tá bom demais isso aqui. Daqui amplificadores de mesa, aqui eu não vou falar muito não, tá? Para o vídeo não ficar grande demais, mas assim, cara, tem várias opções em diferentes faixas de preço. A única coisa que me deixou muito triste, tá? Eu ontem postei o review do Foze Cassette, que é esse aqui, que é espetacular, cara, que é um DAC e amplificador de fone de ouvido que funciona como pré também, que é focado no público gamer, mas que é fantástico para audiófilos, porque custava, tipo, tava custando R$1.000 no Brasil, já com os impostos, já com tudo. E tem 2.1 watts de potência, tipo, na saída do balanceado. É bizarro de forte. Tipo, não tem nada igual a ele aqui, né, no final dos contos. Mas esgotou. Parece que depois do vídeo todos foram vendidos. Então eu não coloquei ele aqui, mas tem outras opções dependendo do quanto você puder gastar. Então tá aí. Caixa de som também, cara, as figurinhas de sempre. Tribit Stormbox Blast no Brasil, cara, R$1.045. Desculpa, não. R$1.100 aqui, ó. Tem que escolher o produto aqui no Brasil. Vou até mudar aqui, ó. 1.132. Cara, é uma caixa que parece um monitor, tá? Profissional. Muito boa. E trouxe Smart Bang, se você quiser gastar menos. Caixa de som Bluetooth também excelente, tá custando R$500 já no Brasil. E por último, o DAP. Cara, aqui não adianta. É fio JM21. Pô, é o DAP
de entrada da Fio, Android, com acho que, sei lá, 600 mW de potência, forte pra caramba, custando aí seus R$ 1.400. É isso, gente. Essa foi a minha seleção de produtos. Se eu tiver esquecido alguma coisa, coloca aí nos comentários. Mandem sugestões de vocês, mas isso aqui é o que eu escolhi aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.